Para você que está aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 17. Vou pedir para você deixar o texto aberto. 1 Reis, capítulo 17. Irmãos, nós somos uma família que servimos a Deus em diferentes idades. E o nosso espaço, ele não tem tanto isolamento acústico assim, de lá do primeiro andar para cá e daqui para lá. Então, crianças têm a linguagem deles, crianças, adolescentes. Se você ouvir eles emitirem a linguagem deles, faz um esforcinho para se concentrar aqui. E está tudo certo, eles fazem parte do nosso culto. Então, criança chora, e eu fico feliz de a gente ter choro de neném no nosso culto. Então, eu quero que você fique em paz, que está tudo certo, com as crianças terem a linguagem delas aqui no nosso meio, seja aqui ou lá, tá bom? Quero que você fique, às vezes eu sinto que vocês ficam preocupados, o pregador vai se desconcentrar. Não fico não, eu fico agoniado às vezes de vocês verem que eu fico olhando vocês quando a criança às vezes faz algum sonzinho que é normal deles, eu vejo que vocês ficam preocupados comigo. Está tudo certo. Então, ao longo desses anos na igreja, principalmente lá no hotel, a gente aprendeu isso para mim é uma alegria e uma bênção de coração, viu? Nós vamos meditar neste mês de janeiro, uma microsérie de férias aqui, sobre um paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que mostra a junção de opostos, fragilidade e força. Então, quando na vida cristã, a gente carrega o evangelho é permeado por alguns paradoxos, força na fraqueza, ou o nosso Deus manifesta o seu poder naquilo que é fraco. A gente leu o texto de abertura deste culto, falou exatamente disso, de um paradoxo. Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. E ao longo deste mês, nós vamos meditar nisso, fragilidade e força. E eu gostaria muito que você se permitisse, nestas meditações da Palavra de Deus, em todas elas, mas se permitisse ser cuidado por Deus. É uma microsérie aqui no mês de janeiro para a gente se permitir ser revigorado para o enfrentamento do ano. Ser fortalecido, ser tocado por Deus por meio da palavra, para que a gente possa enfrentar o que a gente não sabe, mas que Deus tem no plano dele, e ele vai permitir, conforme chegam as circunstâncias, que você enfrente. Então, e a tese que sustenta essa série, por isso que nós não vamos meditar em Coríntios 12, mas eu abri o culto de hoje com esse texto, é que tem que ficar claro para mim e para você, que Deus usa a sua fragilidade, a sua fraqueza, a minha fragilidade, a minha fraqueza, como das personagens bíblicas que nós leremos ao longo destas meditações. Deus usa essas fragilidades como plataforma para mostrar o seu poder. Eu tenho certeza que talvez não fosse algo que você gostaria. A gente às vezes gosta de uma plataforma poderosa para que o poder se manifeste como poder, mas Deus, Ele usa as nossas fragilidades como plataforma para manifestar o seu poder. Tem um autor que diz, ele em vez de usar fragilidade, ele usa fraqueza, que é o termo que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 12. Como é o nome daquele livro mesmo, Maru? Aquele livro, capinha roxa, me ajuda. Temor dos Homens, é isso, né? O Temor dos Homens. Esqueci o nome do autor, mas nesse livro ele diz exatamente isso. Deus usa a sua fraqueza como plataforma para mostrar o seu poder. Quem está disponível para permitir que o Senhor faça esta obra?
Então, ao longo dessas meditações, nós vamos pensar um pouco nisso. Porque você carrega fragilidades, eu carrego fragilidades. Nós somos criados por Deus, mas diferentemente dele, nós não somos Deus, somos homens finitos, frágeis, falhos, que precisam da graça de Deus e que estão em processo de santificação. E enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos uma viva esperança de que um dia estaremos na glória eterna com o Senhor. Mas enquanto este dia não chega, nós lidamos com as nossas fragilidades humanas e temos um embate com as trevas. Por isso, com certeza, essa tese diz respeito à sua vida. Quando você está fraco, então é que você é forte. A graça de Deus aperfeiçoa o poder dele nas nossas fraquezas. A sua fraqueza, a sua fragilidade, a minha fraqueza, a minha fragilidade é plataforma e palco para que Deus manifeste o poder que só ele tem. E aí eu gostaria de começar com essa pergunta: como Deus ele manifesta, ou como é que nós podemos provar o poder, a força divina nas nossas fraquezas? Como é que hoje talvez você virou o ano em meio a uma situação de fraqueza? Talvez você esteja olhando para dentro do seu coração e, como a gente cantou no louvor hoje, em uma das canções, você veja fragilidades internamente. E é por isso que a pergunta que a gente precisa perseguir na meditação da palavra e em oração, sobretudo ao final da meditação, é: Deus, como nesta situação, em 2025, lá no meu trabalho, na situação, nas questões internas que eu carrego comigo mesmo, ou no âmbito familiar, em outros contextos, como o Senhor pode manifestar ou usar a minha fraqueza e fragilidade como palco para a manifestação do seu poder. No texto que nós vamos ler, e aí eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, e nós vamos começar lendo até o versículo 7, nós vamos meditar no capítulo inteiro, mas fique tranquilo, não vamos expor versículo por versículo. Então, 17 de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7 diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui e vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco. Obrigado pela leitura da Tua palavra, Deus. Nos curvamos diante do Senhor com reverência, porque a Tua palavra, Deus, é viva e eficaz. É a voz do Senhor poderosa, que muda todas as coisas. E pelo poder da Tua palavra, o Senhor trouxe à existência o que não existia. E nós agora, Senhor Deus, queremos honrar o Senhor nesse momento de meditação. Deus, que de fato o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor. Afina o nosso coração com o som do céu, para que a gente possa ter intercâmbio, correspondência entre o que o Senhor diz e o que nós vivemos. E que o Teu Espírito faça os ajustes necessários na nossa vida, aquilo que a Tua palavra diz. Essa casa é Tua, Teu Espírito é o dono desta liturgia, ela está para servir ao Senhor em adoração. E agora, nesse momento de culto, nós honramos o que cantamos há pouco, nos rendemos ao Senhor, aos Teus pés.
e caímos aos teus pés, uma vez aqui, é aqui que queremos ficar, pedimos ao Senhor, fala conosco, Deus. Tira tudo que impede a gente de te ouvir, e que a gente possa de fato, não apenas ouvir, mas guardar a palavra. Guardar a palavra na vida, no coração, para que ela manifeste Jesus em nós, no poder do teu Espírito. É a nossa oração no nome dele. Amém. Amém. Irmãos, 3 coisas a gente precisa ficar claro no contexto de Elias. Queria que você prestasse bastante atenção. Preste bastante atenção aqui. No livro de Reis como um todo, a gente vê Deus permitir que potências mundiais se manifestassem, elas começaram a emergir. Na sequência, a gente vê a manifestação do poder da Assíria, depois da Babilônia e depois do Egito. 3 potências mundiais que tinham características específicas, mas todas elas tinham, não sei se eu posso usar essa palavra mais coloquial, mas sangue nos olhos. Sangue por poder, desejo por poder, e não mediam consequências para a obtenção para o exercício, manutenção e expansão desse poder. Viram o que eu falei? Está tudo certo, é nosso irmão. Por isso, quando a gente vê Deus levantar Elias com um ministério, no caso dele sendo um profeta, é nesse cenário que ele vai, macro, é nesse cenário que ele vai ter que exercer o seu ministério. Segunda coisa, antes um pouco de Elias aparecer nesse cenário lá de Israel para exercer o seu ministério, a nação estava envolvida em idolatria. Agora eu quero, talvez você se lembre disso e saiba disso, mas eu quero assinalar 2 coisas aqui. Essa idolatria e abandono do relacionamento pactual, relacionamento de aliança que o povo deveria ter com Deus, porque Deus tinha com o seu povo, ela se manifestou em 2 momentos, e um se sobrepôs ao outro, se somou ao outro. Houve um rei em Israel chamado Jeroboão, e incoerentemente, ele fez uma coisa que a gente olha hoje, lê e diz, como pode? Ele estava governando o povo de Deus em Israel, e ele promoveu o mesmo pecado de Arão. Qual foi o pecado de Arão lá no Antigo Testamento, um pouquinho antes, lá na época da libertação do Egito, pós-libertação, no deserto? Escola Bíblica Dominical. Qual foi o pecado de Arão? Êxodo 32, versículo 4. Vamos ler, vamos lá. Vai lá no texto. Êxodo 32, versículo 4. E recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, olha lá, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Quem libertou o povo do Egito, gente? Deus. E o que Arão está dizendo? Pegou o ouro, fundiu, fez bezerro e disse, são estes os bezerros que tiraram vocês da terra do Egito. Anos à frente, o Jeroboão vai falar e fazer a mesma coisa. Abre aí, volta um pouquinho comigo em 1 Reis 12, versículo 28. O povo já estava na terra, já passou o reinado de Saul, Davi, Salomão, templo inaugurado, o povo adorando em Jerusalém, a glória de Deus manifesta, expansão das fronteiras. E aí no versículo 28, lá vem o Jeroboão e diz, por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém.
Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Potências mundiais, Assíria, Babilônia e Egito. Internamente, um rei falou: chega de ir para o templo em Jerusalém. Chega. Estão aqui os deuses que tiraram vocês da terra. A mesma expressão e sentença de Arão. É a eles que nós vamos adorar. Para piorar, depois de Jeroboão, um rei assume o poder. A sucessão avança, e aí um camarada chamado Acabe vai lá na Fenícia, que hoje é o nosso Líbano. Lembra da cidade de Tiro e Sidom? Pois é. Olha como aquele povo cultuava os seus deuses e casa com uma mulher de lá, chamada Jezabel. E a Jezabel vem com um pacote para Israel. E o pacote tem um nome, um pacote de adoração, chamado Baal. E a missão de Acabe qual é? Vou introduzir culto a Baal na nação de Israel. Jeroboão já tinha dito: nós adoramos os bezerros. Eles nos libertaram do Egito. Agora vem Acabe e diz: vamos incrementar. E vamos introduzir o culto a Baal. Então nós temos dois problemas aqui na adoração. Eu estou mostrando o contexto do ministério de Elias. Potências mundiais se levantando, com poder bélico, econômico, político. Internamente, um desvio da aliança, atribuindo, referenciando o Deus de Israel na dinâmica das divindades do Egito. Posteriormente, pegando o culto a Baal, que é um deus de outras nações, e trazendo ali, introduzindo como culto para o povo dele. E no meio desse cenário, Deus levanta Elias para viver e exercer vida e culto a Deus em ministério. Só um parênteses. Baal, lá para os fenícios, e na referência de Israel, ele era tido, qual é a especialidade dele? Os deuses antigamente tinham as suas especialidades, ele tem poder para isso. O Baal, o poder dele, poder bem aspeado, o poder que lhe era tido, atribuído, era o Deus que trazia tempestade, relâmpago, chuva. Era o Deus que, por conta de trazer tempestade, relâmpago, chuva, irrigava a terra e a terra dava fruto. Então ele era tido como um Deus de fertilidade. Agora olha só, qual é a missão de Elias, a tarefa dele? Ele tem a missão, foi levantado por Deus para resolver esse problema. Qual é o problema? Precisamos eliminar de Israel o culto a Baal, para depois chegar no problema dos bezerros. E a missão de Elias é mostrar que Baal não é mais poderoso do que os bezerros, e tanto os bezerros quanto Baal são deuses falsos. Ele precisa mostrar isso para o povo de Deus, que uma vez já foi liberto do Egito, pela mão poderosa do Senhor, e que agora está na terra, que Deus lhes havia dado como herança. Fragilidade e força. Fragilidade e força. Pense na missão que Deus deu para Elias nessa primeira cena que a gente vai meditar hoje. Potências mundiais estão se levantando. Internamente o povo abandonou o relacionamento com Deus e atribuiu Deus na dinâmica das divindades do Egito. Foram buscar em outras nações deuses, atribuindo um poder que as outras nações reconhecem ou reconheciam nesses deuses falsos. E é nesse cenário que surge Elias. Como disse o texto aqui para a gente, um dos moradores da região de Gileade, e que chega e diz a Acabe:
o rei que trouxe Baal para dentro de Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, não vai ter orvalho, nem chuva nos próximos anos. A missão de Elias qual era? Desafiar o poder, que não é poder, de Baal, e limpar Israel desse culto corrompido, dessa corrupção na adoração por meio da idolatria. E a maneira pela qual Deus vai usá-lo é mostrando que o Deus da Bíblia, Deus de Elias, Deus da palavra, o seu Deus, esse que nós cantamos e estamos aqui cultuando hoje, é Ele quem controla todas as coisas. Ele é soberano e continua sendo o Senhor sobre a terra, sobre a criação, sobre a natureza e sobre as nações. Então hoje, talvez você se depare com situações de fragilidade e fraquezas na terra, na própria criação, na natureza e na dinâmica e operação da nação ou das nações, numa perspectiva mais ampla. Mas o que Deus quer falar para o meu coração e para o seu coração é que descanse. Apesar dessas coisas que nos ameaçam e a gente se vê frágil e fraco diante dessas ameaças ou desses possíveis poderes na terra ou da ordem da criação, a natureza e as nações, há um soberano sobre todas essas coisas e Ele continua o Senhor de todas as coisas, e é nisso que a gente precisa encontrar descanso. E aí a gente vê duas figuras nesse texto, um profeta e uma viúva com um filho. Duas pessoas impotentes diante desse cenário de potências mundiais e diante dessas ameaças de falsos deuses. Mas Deus manifesta o seu poder na vida desses dois vasos de barro, dessas duas pessoas frágeis. E é isso que Ele quer que a gente entenda. Que esse mesmo Deus que manifestou o seu poder na fragilidade de Elias, está aqui para manifestar o seu poder e ter a sua fragilidade como palco de manifestação do seu poder. 3 lições, irmãos, eu gostaria que ficassem no nosso coração à luz desse texto. E agora a gente vai meditar no restante. A primeira delas está no texto, no versículo 4 que a gente leu, e a gente vai ler novamente. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. E aí o versículo 6 diz que os corvos traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Deus decretou a seca. Versículo 1, tão certo como o Senhor vive, Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Deus decretou a seca. Porque Baal é o Deus da chuva, tido como Deus da chuva, da tempestade e da fertilidade. E aí Deus está mostrando que é Ele que controla a natureza, as estações, o chover e o parar de chover. Então há uma situação ali em que Elias tem que lidar com o governo de Deus, até mesmo em situações que talvez ele não podia compreender, mas a primeira lição que vem aqui no versículo 4 para a gente, é que Deus tem o poder para controlar a ordem natural. Os corvos foram usados por Deus na dinâmica. Como é que o corvo, qual é a dinâmica dele naquele contexto de Israel? Eles pegavam o alimento e colocavam nas fendas das rochas, frutas, carne. A gente conhece corvo como pegando carniça, né? Mas ele tinha a capacidade de trazer o alimento e colocar nas fendas da rocha. E Deus direcionou Elias dizendo, você vai para lá, e eu vou fazer com que essa atividade que é natural dos corvos, vou usar esse aspecto natural para sustentar você. E uma coisa interessante, assim como Deus guiou o povo no deserto, trazendo pão e carne para eles, lembra do maná? E eles recebiam aquilo uma vez por dia, aqui com Elias, Deus está dizendo, eu vou mandar pela manhã e também à noite.
Você vai ter uma porção muito generosa, se comparada ao que o povo dele recebeu no passado. Mas isso é trazido por uma ação soberana de Deus na ordem natural. Os corvos iam lá e levavam. Ele não plantava, porque a terra estava seca. Ele não criava o gado, porque a terra não tinha pasto para a alimentação dos gados. Mas ele era alimentado pelas mãos de Deus, usando uma ordem natural que estava debaixo do seu controle. Então esse é o primeiro ponto aqui para a gente. Em tempos de nossas fragilidades, em situações naturais ou situações das circunstâncias, a gente não pode se esquecer que Deus tem o poder, irmãos, de controlar a ordem natural e trazer para a gente uma provisão generosa. Era seca, não tinha pasto para o gado e não tinha condições do povo poder plantar e colher, porque Deus estava desafiando o poder de Baal. Mas mesmo nesse cenário, o Senhor mexeu na ordem natural e trouxe provisão e sustento para o seu povo de uma maneira generosa, mais do que o que ele fez com o povo dele no deserto. É isso que eu quero que a gente guarde no coração hoje. Talvez eu e você pode colocar isso em termos materiais e estrutura material, mas em outros campos da tua vida, em que a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas é tempo de seca. E às vezes a gente diz: Deus, eu quero uma terra, eu quero chuva, eu quero isso e eu quero aquilo, e Deus está nos mostrando que Ele tem o poder para trazer uma porção generosa, ainda que a circunstância opere de maneira natural o contrário daquilo que a gente precisa. Então, quando a gente fala de fragilidade e força, Deus usando a fragilidade como palco para manifestar o seu poder, é difícil, irmãos, porque a visão ruim fica diante de nós. A visão limitada, aliás, o ambiente de limitação é o nosso ambiente. E é muito ruim se deparar com situações limite. É muito difícil a gente se deparar com situações em que a gente está em aperto. Ou em situações em que a gente percebe que a gente não tem folga e espaço. E isso, à luz do que temos meditado meditamos bastante na semana passada e no Advento, nos coloca totalmente dependentes de Deus para dizer: se o Senhor não fizer. E é aí, meus irmãos, que a gente precisa ver no caráter absoluto e nos absolutos do ser divino o nosso descanso. O fato dele ser criador e sustentador da criação e usar a criação dentro do propósito dele, ainda que a gente não entenda, mas que ainda assim ele tem poder para cuidar do seu povo e trazer uma porção onde não há ambiente para que proporcione isso. É o nosso desafio de permitir que a nossa fé no Senhor cresça um pouquinho. A gente precisa, irmãos, não apenas descansar que Deus tem o poder para fazer, mas o ponto que eu queria trazer para a gente meditar hoje é que a gente precisa aprender a descansar no caráter de Deus. Dizer assim: Deus é soberano, eu descanso nisso. Eu estou passando a morte, eu estou passando a situação de aperto, eu estou passando por isso, Ele é soberano, eu descanso no caráter dEle. E é por isso que a gente precisa conhecer o Deus da Bíblia. E conhecer esse Deus da Bíblia como Ele se revelou, do jeito que Ele é. Isso vai nos limpar o coração de querer buscar Deus só porque Ele tem poder para nos abençoar. Lógico que Ele abençoa. Mas mesmo que a gente se depare com situações em que parece que Ele não fala nada, não faz nada, não manifesta o seu poder no tempo e do jeito que a gente gostaria, a gente pode descansar nele, de que Ele é soberano. Então o primeiro ponto é que Deus tem o poder para controlar a ordem natural das coisas. E Deus trouxe uma porção generosa para Elias, quando o contexto era de seca. Ele pode fazer a mesma coisa comigo, com você. Que a gente não subestime o caráter de Deus nesta manhã. Mas, a partir do versículo 9, agora eu quero que você vá lá, a partir do versículo 8 a gente vai ler, a gente aprende uma segunda lição. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo:
levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela, a sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Até aqui, mas depois a gente vai ler a parte final. Deus manda Elias depois ir para Sarepta. Sarepta, irmãos, é a terra do Baal. É a capital desse Deus. E por que Deus faz isso? Porque qual é a missão de Elias? Desafiar o poder de Baal. E lá ele encontra uma pessoa de vulnerabilidade social, uma mulher que está nos portões da cidade pegando lenha, porque tem um pouquinho de ingredientes, os últimos, para fazer o seu último pão e beber sua água e morrer. A porção para ela e para o seu filho. Então, Sarepta fica ali na região do Mediterrâneo, para nós hoje na região entre Tiro e Sidom. E por que farinha e o azeite? Sarepta era conhecida também por ser uma cidade próspera. Essa prosperidade era atribuída a Baal, e eles tinham muitos cereais e azeites, e eles exportavam e vendiam isso para as outras nações. Deus vai lá, manda o profeta, e aí nessa conversa com uma mulher com uma vulnerabilidade social, e que ainda está ali com um filho, cuidando da necessidade daquela pessoa, ele dá a segunda lição. Qual é a segunda lição? Que Deus tem o poder de prover o que eu e você, nós precisamos, na terra, ou no espaço, ou no lugar em que é atribuído a um falso Deus, no caso aqui, Baal. Muitas vezes a gente se vê em situações assim. No trabalho, você fala: meu Deus, eu estou num lugar em que é atribuído a Baal. Eu estou convivendo com pessoas que servem um falso Deus, e aqui tem uma outra lógica. Mas lembre-se da tese do sermão de hoje. Qual é? Deus é o soberano Senhor sobre a terra, sobre a criação, sobre a natureza e sobre as nações. Do Senhor é a terra, tudo que nela pertence. Satanás é um usurpador. É certo que o mundo jaz no maligno, mas é o sistema pecaminoso. Mas do Senhor é a terra. E pode ser que Deus me coloque, ou coloque você em situações, ou em espaços, em que a gente olha e diz: Deus, Baal domina este lugar. Mas para mim e para você, e a gente se sinta ameaçado, frágil, fraco, desesperado, talvez com medo. Mas o que Deus quer trazer consolo para o meu coração e para o teu, é que Ele tem o poder para prover, cuidar, fazer o que Ele quiser fazer, numa terra em que é atribuída, não que seja, o domínio é atribuído a um falso Deus. Eu queria que você pensasse onde você está. Irmãos, é gostoso estar no meio da igreja? Claro que é. É bom a gente estar no meio do povo de Deus? Claro que é. Eu me lembro a primeira vez que eu era adolescente, arrumei meu primeiro emprego.
eu era um office boy, não sei se existe essa profissão hoje mais, mas naquela época existia, que a gente paga conta no banco e volta, e leva correspondência para cá e para lá, e eu era office boy e era um lugar em que imperava pecado. Eu lembro que o primeiro dia eu trabalhava em Mariporã e fui almoçar em casa, acho que eu já falei isso aqui, vou falar de novo. E eu fui almoçar em casa, porque a gente o espaço me permitia fazer isso, e eu deitei na cama, falei, Deus, chorei, falei, Senhor, eu não quero voltar, mas não com medo de trabalhar e preguiça, mas é porque o sistema me agredia a santidade de Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir estar no meio daquele povo, não vou conseguir estar no meio daquele povo. Mas a minha oração é, Senhor, prepara outro emprego, Senhor, me ajuda a trabalhar na igreja, Senhor, me ajuda, sei lá, a ficar no meu contexto. É muito bom ficar no meio do teu povo, com as coisas do Senhor, filhinho de igreja, né? Mas não, Deus precisava me fazer conhecer o poder dele e dar fibra espiritual e musculatura espiritual para o enfrentamento. Numa terra que era atribuída, em que reinava pecado e Satanás deitava solto, Deus levantou um vaso de barro lá, para ser porta aberta dele naquele lugar. Eu não tinha poder nenhum, mas o Senhor é o poder e o Senhor de todas as coisas, e aquele povo precisava provar alguém que trabalhava tendo Deus como motivo. Deus mandou Elias ir na terra de Baal, vai para Sarepta. E você vai ver que quem produz cereal e azeite sou eu. E eu vou multiplicar aquilo que o povo diz que é Baal que faz. E você vai ver isso no menos provável, numa viúva, que está com uma sentença e falta de esperança e vendo a morte iminente, para ela e para o seu filho. A gente precisa levantar os olhos hoje e entender que Deus tem poder para prover numa terra que é atribuída a Baal. Eu sei que às vezes você pode pensar, por que Deus me colocou nesse lugar, com essas pessoas? E por que eu tenho que conviver e me lidar nesse enfrentamento e nesse embate com pessoas que servem falsos deuses? E é nessas horas a gente olha as nossas fraquezas, pouca força, e a gente diz, Deus, eu não vou suportar. Mas lembre-se disso, Deus tem poder. E a tua fragilidade é o palco para que esse poder se manifeste. Ele tirou Elias do ribeiro de Jordão e mandou para Sarepta, terra de Baal. Por que ele não pode fazer o mesmo com você? Nós estamos num mundo que é do Senhor, mas que tem um império das trevas, e Baal pensa que domina, e Deus nos colocou nele, para que a gente possa testemunhar em vida, com palavra, pregação e vida, que Deus tem o poder para prover e fazer o que Ele quer, porque o Senhor controla tudo, Ele é o soberano e continua sendo o Senhor sobre a terra, a criação, a natureza e as nações. Deus não se submete a Baal, é isso que Ele quis mostrar para Elias. Vai para Sarepta e você vai ver que eu não me submeto a Baal. Ele é o Senhor de todas as terras. Inclusive, de que Ele é Deus. Essa é uma aplicação para o nosso coração, que pode cuidar de pessoas de fora do arraial de Israel. Ele olhou para uma viúva de Sarepta, que não o conhecia, e usou o profeta na missão para abençoar aquela mulher. Que nesse cenário de fragilidades, das circunstâncias e da gente, a gente também possa se permitir, Deus cuida de pessoas de fora, de vulnerabilidades sociais, que o Senhor quer me levar para aquele lugar, para que aquela mulher possa conhecer que é um verdadeiro Deus de Israel, e não Baal. É Ele que é o Senhor, que faz a chuva cair, e que faz a chuva parar, e mesmo quando a terra está seca, Ele provê azeite, e Ele provê a farinha. Mas tem mais uma terceira e última lição para o nosso coração, de que o nosso Deus é um Deus que nos coloca para enfrentar a fragilidade da escassez.
Deus nos coloca para enfrentar a fragilidade da escassez, para que a gente possa ver o seu poder. Versículo 17 em diante. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele tomou dos braços dela, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Que coisa linda. Mais um desafio a Baal. Baal, além de ser tido como Deus da fertilidade, da chuva e da tempestade, ele era tido como o Deus que também tem poder sobre a vida. Isso é uma crença muito dos povos antigos. E eles acreditavam que conforme as estações do ano iam passando, então, por exemplo, chegou o inverno, essa divindade, no caso Baal, ele morre e ele desce ao submundo da morte. E ele só vai sair de lá quando chegar a primavera. Enquanto não chegar a primavera, esse Deus, no caso Baal, está impedido, ele está no submundo da morte. E o que Deus está mostrando para Elias e alcançando de uma maneira evangelística aquela mulher? Deseducando ela do culto a Baal e mostrando o poder que ele tem. Terceira e última lição para a gente enfrentar situações de escassez. A fragilidade da escassez vendo o poder de Deus. Deus tem o poder sobre a vida. Essa crença das religiões antigas, desse ciclo do morrer e do reviver, né, inverno e primavera, ele está mostrando que, olha, Baal morre e vive. Na verdade, Baal é falso Deus. Mas ele está dizendo: eu sou um Deus que não morro e vivo para sempre. E ele não nega orvalho, nem chuva, e nem vida a ninguém. Ele não nega provisão, cuidado, direção, suprimento de nada que essa pessoa precise. Não há inverno em que a gente não possa clamar a Deus e dizer: ele está lá no submundo do morto, porque no momento do inverno era o momento da gente dizer, daquelas pessoas que serviam aos falsos deuses, dizer: agora ele não pode operar. Entende o ponto? Agora não é hora dele operar, agora ele está inoperante, porque ele está no submundo da morte. E quando Deus vem e traz vida àquele menino, ele está dizendo: eu não estou preso a situação nenhuma, nem a inverno, nem a primavera, nem a verão, e não estou preso a submundo nenhum. Ele traz vida da morte, ele não é impedido de estar em lugar nenhum e de fazer o que ele quer fazer. Por isso ele desafia o poder de Baal, trazendo a vida. E aí eu queria trazer de novo aquela fala da Daphne, citando aquela missionária, quando eles trouxeram para a gente o relato de Lausanne, em que aquela mulher, aquela missionária disse: olha, você às vezes ora Jesus como se ele estivesse morto. O nosso Deus não vai para o submundo da morte.
E não há inverno que a gente diga agora não é hora de pedir, porque Ele está impedido de operar. E é nisso que a gente tem que firmar a nossa fé para 2025, para toda a vida cristã. Falsos deuses vão dizer, esquece. Deita teu filho na sepultura e se conforma com a morte. Mas um servo de Deus diz não. Um servo de Deus diz não. Senhor, eu peço que o Senhor restitua a vida a este menino, ainda que não seja a estação de pedir. E Deus assim o fez, conforme o seu propósito e para a glória dele. Quem tem coragem de orar assim? Há situações em que o contexto é de morte, estação de morte. E Deus quer um Elias dizendo, Senhor, eu peço que o Senhor restitua a vida. Porque o Senhor não está preso a esse submundo. Isso não é determinar nada, nem dar ordem a Deus. Mas novamente, é ter uma fé firmada no caráter divino do nosso Senhor. Por isso, irmãos, Deus, aplicando isso para o nosso coração, Ele traz vida da morte, e Ele não é pedido de entrar em nenhum submundo. Ele pode descer à sepultura e trazer vida aos sepulcros. Foi o que Ele disse para o profeta Ezequiel. Por acaso esses ossos podem reviver? E ele disse, Senhor, o Senhor é que sabe. Então fale a eles a minha palavra. E ele falou, e os ossos reviveram. Eu quero retomar as aplicações para o meu coração e para o seu. Na seca e na escassez, Deus pode prover para você de uma maneira generosa. Talvez você fale, eu não queria passar pela seca e pela escassez e eu queria ter a porção generosa. Deus usa poder na fraqueza. Na terra de Baal, é do Senhor, mas os falsos deuses se apropriam daquilo que não lhes pertence. Na terra de Baal, Deus é o soberano de todo, Senhor de todas as terras, e Ele não se submete a nenhum falso deus. E na terra de falsos deuses, Deus cuida de pessoas de fora, e usa você, vaso de barro frágil, para manifestar esse conhecimento e trazer salvação a quem Ele quer alcançar. E terceira aplicação. Quando os falsos deuses, demônios, dizem que é tempo de Deus estar limitado ao submundo, Ele traz vida da morte e não é impedido de entrar em nenhum submundo. E traz vida onde não há vida. Deus tem o poder sobre a vida. Que a gente use esses absolutos do caráter de Deus e a gente permita que o Espírito Santo de Deus traga para a gente descanso. O tema desta meditação de hoje é exatamente isso, enfrentando a escassez, a fragilidade da escassez, a aridez da circunstância. E eu gostaria que a gente orasse sobre essa palavra nesta manhã. E dissesse a Deus, Senhor, o Senhor soberanamente me colocou numa situação de aridez. Ela faz parte do teu plano. A seca fazia parte do plano de Deus desafiar o poder de Baal. E Elias teve que ser sensível a essa ação soberana de Deus e se deparar com a sua fragilidade diante dessas circunstâncias. Mas em todas elas, o poder de Deus se manifestou. Às vezes, irmãos, eu penso que a gente fica com medo de falar de que Deus cuida, provê, manifesta o seu poder, como se isso fosse teologia da prosperidade. E às vezes a gente não se permite chegar diante de Deus e orar. Deus, eu preciso de provisão. Às vezes a gente não se permite chegar diante de Deus e dizer, estou perdido, preciso de direção e cuidado, preciso de um milagre. Mas eu queria que nesta manhã a gente deixasse o Senhor educar a nossa fé. E a gente se permitisse receber esse vigor. E dissesse, Deus, eu não te sirvo por interesse. Mas é muito bom saber que numa terra que é tida como Baal, e o Senhor soberanamente me plantou lá, o Senhor manifesta o seu poder sobre a vida.
Mesmo numa situação em que naturalmente não tem a terra para plantar, o Senhor é livre para usar a ordem natural e trazer alimento de uma maneira generosa, como o teu povo no deserto não recebeu. E assim a gente não temeu o mal. Não temeu o mal. Vamos orar sobre essa palavra? Feche os seus olhos. E vamos pedir que o Senhor aplique, coloque esse texto na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, pela revelação dessas cenas que nós lemos aqui nesta manhã, na vida de Elias. E porque o Senhor da Bíblia é o mesmo, não mudou. É o mesmo Deus que nós lemos. Na verdade, a nossa base, a nossa regra de fé e prática é essa revelação que o Senhor graciosamente nos deu e que nós recebemos com muito temor e com muita reverência. Agora aqui estamos nós, milênios à frente, mas lidando, Senhor Deus, com os mesmos desafios de falsos deuses. Mas o seu Espírito que estava em Elias, o mesmo Deus da Bíblia, é o Deus a quem nós cultuamos e servimos nesta manhã, nestes dias, neste ano, neste tempo, neste espaço. E nós pedimos ao Senhor que na fragilidade da escassez à nossa volta, e que, ó Deus, debaixo da tua soberania, essa seca que nos envolve, Senhor Deus, não seja a última palavra e não seja, ó Deus, a nossa visão de mundo, mas que nós saiamos daqui nesta manhã, Senhor, erguidos e postos em pé, pelo poder do teu Espírito, que usa a palavra, Senhor Deus, para que nós possamos olhar, Senhor Deus, as circunstâncias e limitações naturais e saber que o Senhor dá ordem à natureza, Senhor Deus, e pode nos prover de uma maneira generosa, ainda que o ambiente esteja escasso. Ajuda-nos também a perceber, Senhor Deus, que em terra que é atribuída a outros deuses, e que nós às vezes tememos, ó Deus, e nos vemos sozinhos ali, o Senhor é um Deus presente que sabe nos levar para lá, e desafiar as trevas e desafiar principados e potestades e poderes que se apresentem contra o poder do Evangelho. E de fato, Senhor Deus, que nós possamos vivenciar o que diz a Tua palavra, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Uma fé bíblica, uma fé evangélica, uma fé, Senhor Deus, saudável, firmada na revelação bíblica que o Senhor nos deu e que a gente não troque, Senhor, essa vitória. A vitória da confissão bíblica, Senhor, por qualquer outro vento de doutrina ou outro conhecimento, mas que a gente possa, Senhor Deus, em terras atribuídas a falsos deuses, afirmar a verdade do Evangelho. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Ainda que seja as circunstâncias que os falsos deuses, diz os deuses estão no submundo da morte. Nós servimos a um Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que nos dá a vida. E é por isso que, como Elias orou, nós oramos também, Senhor. Traz vida, Deus. Traz vida aqui onde há atmosfera de morte. O Senhor tem o poder para fazer isso. Ó Deus, dá-nos experiências com esta palavra nesta semana. Glorifica Teu nome na Tua palavra. Glorifica Teu nome na palavra nas nossas vidas. E ó Deus, nós pedimos que em situações limite e de seca e escassez, Teu povo possa se lembrar que o nosso Deus é o Deus da Bíblia. Nós Te seguimos e Te servimos e Te adoramos e Te amamos, porque o Senhor é o Deus soberano. E é no Teu caráter santo que nós encontramos descanso. E sabemos que o que o Senhor é, se manifesta naquilo que o Senhor faz. E nós clamamos, onde há necessidade de uma intervenção do Senhor na nossa vida, nesta igreja, na vida de cada um de nós que aqui estamos, por favor, Deus, intervém. Soberanamente, bondosamente, graciosamente, somente para a glória do Teu nome e para o testemunho do Teu poder. Deus, nós clamamos por aqueles que estão em terra de Baal.
E o Senhor nos colocou lá. Dá-nos o ardor missionário, Deus. Como Elias anunciou e manifestou, ó Deus, a porção do Senhor, do teu caráter para aquela mulher. Dá-nos essa percepção missionária. Dá-nos esse ardor evangelístico, Senhor Deus, e em terras em que as pessoas estão temendo, ó Deus, os deuses, a gente poder dizer tão certo como vive o Senhor. Não acabará a farinha, nem faltará o azeite. Ó Deus, dá-nos essa percepção de que o Senhor nos colocou em terras de Baal, Senhor Deus, para que possamos manifestar que há um Deus soberano sobre todas as coisas, e do Senhor é a terra e tudo que nela há. Ó Deus, faze-nos olhar as pessoas na família, no trabalho, na escola, no condomínio, onde o Senhor nos colocou, quantas pessoas em situações de vulnerabilidade social, que estão precisando, Senhor Deus, de uma palavra de esperança, e de saber que há um Deus vivo em Israel, que há um Deus vivo que controla a natureza, as nações, a terra, ó Deus, e todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a partilhar, ainda que na nossa fraqueza, esse pão que temos recebido do céu. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Hoje é o primeiro domingo do mês e a gente tem o hábito de cear, participarmos da ceia do Senhor. Eu quero dizer para você que é um cristão, seguidor de Jesus, que entregou a sua vida para Cristo, e você segue Jesus, mas não é membro da Igreja Batista Fonte de Sicar, a ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar, a ceia é do Senhor para a sua igreja, então Ele te convida a participar. Se você está aqui e não segue Jesus Cristo, não entregou a sua vida para Ele, a Bíblia diz que a gente não deve comer o pão e beber o cálice sem discernir o corpo do Senhor. Então, mas se você é um seguidor de Jesus Cristo, você é convidado por Ele. Enquanto a gente vai ter os elementos da ceia distribuídos, o pão e o cálice, eu vou pedir para você tomar posse dos elementos, mas ainda não comer e beber, porque a gente vai fazer isso juntos, como família de Deus. Enquanto isso, a gente vai louvar o Senhor. Temos uma atitude de oração e consagração da nossa vida a Ele.
este pão e este cálice para a ceia do Senhor. Senhor, nós consagramos este pão e este cálice para esta finalidade, Deus, a ceia do Senhor. Este pão e este cálice representam, respectivamente, a tua carne e o teu sangue. Carne que foi dilacerada naquela cruz e sangue que foi derramado, vertido, no qual nós fomos lavados. E que, ó Deus, onde todo pecado, passado, presente e futuro, foi lavado e o preço foi pago, Senhor. E por causa disso, nós nos apresentamos aqui, perdoados, curados, libertos, sarados, pelo sacrifício, o castigo que nos trouxe a paz, as pisaduras dele que nos saram. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de participar deste pão e deste cálice. É com muita alegria no coração e em adoração e gratidão ao Senhor que nós nos apresentamos diante desse banquete que o Senhor preparou para nós. Nós oramos consagrando este pão e este cálice ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Nós estamos aqui num memorial por aquilo que Cristo já fez. Mas isso não é só uma memória, mas também uma confissão de que um dia ele vai voltar. Então nós temos aqui um olhar para o passado, estamos aqui porque um dia Cristo viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e está à direita de Deus. Nós estamos aqui também olhando para o futuro, porque um dia ele vem nos buscar e nós vamos cear na presença dele, vendo o Senhor tal qual ele é, com um corpo que vai nos permitir ver o Senhor sem desfalecer, sem morrer. Essa é a nossa esperança. Enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui anunciando a sua morte, até que ele venha. Então é com essa gratidão por aquilo que ele fez, e essa esperança viva, e a presença dele não está neste pão e nem neste cálice, mas ele garante a sua presença de uma maneira espiritual no ajuntamento do seu povo. Ele está aqui. E enquanto este dia não chega que nós estaremos com o Senhor, nós vamos cumprindo essa ordenança, com essa esperança viva no nosso coração e tendo as nossas convicções renovadas na presença do Senhor. Assim, com gratidão, comamos o pão e bebamos o cálice do Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque um dia nós estávamos servindo falsos deuses, Deus. Éramos escravos de Baal. Vivíamos aqui sem Deus no mundo. Mas o Senhor conquistou nosso coração para Ti. Conquistou o nosso coração para Ti. Meu Deus, obrigado por tão grande salvação, Senhor. O Senhor nos libertou do império das trevas, Deus. O Senhor nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. O que são as nossas lutas, Deus, diante de tão grande salvação, Senhor?
Que nesta manhã, Deus, o Senhor traga o temor de um coração grato pela salvação. Ó Deus, e que nós não ousemos questionar o Senhor por que esta luta, mas que a gente mude a nossa oração nesta manhã e a gente possa dizer como tua soberania pode trazer descanso ao Senhor, a nós, nesta luta. E assim a gente cresça espiritualmente, a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, e a gente conheça uma faceta nova do teu poder. Oh Deus, educa-nos na justiça do Senhor revelada no Evangelho. Somos crianças, oh Deus, que precisam de ensino, Senhor. Somos discípulos que precisam aprender a andar no caminho do Mestre. Que o Senhor se sirva da tua palavra, Senhor Deus, para nos ensinar a andar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa libertação que o Senhor nos deu de um coração idólatra. Nos livra, Senhor Deus, de temer Baal. Nos livra, Senhor Deus, de reverenciar falsos deuses. Que a experiência do teu povo registrada nas Escrituras fique latente, uma lição gritante diante dos nossos olhos, e um alerta que nos põe em vigilância, Senhor. E que o Senhor nesta manhã nos dê um coração fiel a Ti. Dá-nos um coração fiel a Ti, Senhor. Dá-nos um coração livre, Senhor Deus, de ídolos. Dá-nos um coração livre, Senhor Deus, de culto a outras coisas e qualquer elemento da criação, Senhor. Mas que o nosso coração nesta manhã tema somente o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Obrigado por essa ceia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.